que não se ache em algum de vós um coração transviado, desviado, equivocado pela incredulidade. As pessoas estão se tornando incrédulas. Elas estão acreditando em tantas coisas, tantas coisas, que vão deixando Deus de lado, ou vão nivelando Deus por baixo. Não vão se tornando, ao longo do tempo, pessoas que acreditam, mas vão se tornando pessoas que acreditam em Deus como se acredita na loteria esportiva, na Mega Sena. Vão acreditando em Deus como se Deus fosse um Deus da sorte. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos amigos. E quem cuida, vamos imaginar uma pessoa cuidando de uma planta. As mulheres são muito boas nisso. Quando tem aqueles vasinhos de flores, aqueles vasos grandes, ou então aquele jardim maravilhoso, ou ela tem tempo e cuida, ou ela tem alguém que cuida. E ela cuida mesmo. E cuidar significa podar, significa adubar, regar. Alguns chegam até mesmo a conversar com as plantas, que dizem os entendidos que também faz bem para a planta. Mas cuidar é isso. Cuidar é como um agricultor que plantou a semente e não foi para casa dormir e esperou um dia a semente germinar e crescer e dar o fruto. Não, ele volta ao campo, ele cerca a plantação, ele protege das pragas, dos animais, dos pássaros. Ele vai cuidando, até que aquilo que ele plantou, deu fruto e ele possa colher e vender o fruto do seu trabalho. Então, cuidar é estar perto. Cuidar é estar bem próximo. Reparar os detalhes. Ver o momento que aquela pessoa está passando e cuidar dela. Esses dias eu estava sonhando muito com um amigo meu. Sonhei 2 vezes e os sonhos não eram bons. Os sonhos eram sonhos assim, quase que pesadelos. E eu procurei esse meu amigo. Falei, olha, estou sonhando com você. Já é o 2º sonho que eu tenho com você. Eu queria que você me dissesse a dificuldade que você está vivendo. Porque eu não estou acostumado a sonhar com pessoas amigas minhas. Então, não é normal. Eu acho que Deus está querendo que eu me aproxime de você para fazer essa pergunta. E foi a oportunidade que ele teve de falar muito do que estava vivendo. E eu tive a oportunidade, então, de cuidar dele. Veja como que Deus promove essas coisas entre nós. Deus está nos pedindo, cuida do seu irmão. Cuida com carinho, cuida com gentileza, cuida permitindo que ele sinta que ele é amado. Vai atrás. E quando eu digo irmão, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho, é o irmão de sangue, é o irmão de comunidade. Cuida. Volto a dizer, existem pessoas que confundem cobrança com cuidado. Não é só cobrar, é cuidar. É um passo além, é um passo a mais. E é gostoso fazer isso. Cobrar nem sempre é bom, porque às vezes a gente cobra usando de palavras erradas, né? Palavras não tão bem escolhidas, mas quem cuida, escolhe as palavras. Quem cuida vai analisando e vai exortando com carinho, a pessoa não se sente nem ofendida, ela vai ali. É lindo isso aí. Isso é próprio de quem é cristão. É próprio de quem ama cuidar de alguém. Então, cuidar, irmãos, para que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Além de cuidar, ele está dizendo assim, ó, e também, né, ele usa a palavra assim, antes, né, ao invés de ter um coração endurecido, antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje. Você acha que o Dunga precisa que alguém o anime? Você acha que a Luzia precisa que alguém a anime? Claro que sim. Animai-vos. Demais. Animai, Luzia. Você acha que a Luzia e o Dunga e o Emanuel e o Sapo não precisam de alguém que todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, ou de vez em quando, chegue na gente e fala, vamos lá, Luzia. Puxa vida, hein, Luzia? Quantos anos aqui na Canção Nova, que beleza, que testemunho. Querida, força, vamos lá, você consegue e tal.
Isso é animar. Precisa disso. Eu preciso disso. Eu preciso que alguém venha dar, sabe aqueles tapinhos gostosos nas costas? Isso aí, mano, velho. Vamos lá, força aí. Nós estávamos voltando de São Paulo da missão, uma missão que tinha tudo para dar errado. E deu tudo certo. Tinha tudo para dar errado a missão. Porque isso não estava legal, isso também não estava legal, isso não, condições técnicas não existia, isso aqui. Gente, então o que nós vamos fazer? É interessante. Nós, do Ministério de Música, nós temos uma graça especial, Luzia. Quando tem tudo para dar errado, a gente faz por honra. Gente, agora nós vamos fazer pelo povo. Nós vamos fazer dar certo de qualquer jeito aqui. E olha, foi uma bênção, mas que bênção. Bom, não vou falar para as pessoas não ficarem constrangidas, mas tinha tudo para dar errado. E deu tudo certo. Por quê? Porque um animava o outro. Porque um animava o outro. Vamos lá, esse povo merece, esse povo precisa, e a gente também precisa. Voltamos para casa batizados na alegria, batizados no Espírito, batizados no amor. Então essa ordem de Deus que parece ser simples, né? Antes, animai-vos uns aos outros. Todos nós que estamos em batalha, todos nós que ainda estamos no campo de batalha, todos nós que estamos ainda aqui, batalhando. Eu espero estar nesse campo de batalha até o último minuto da minha vida. Eu vou precisar que alguém chegue em mim, me dê aquele tapa nas costas gostoso e falar: vamos lá, Dungão, vamos lá. E cada um tem o seu amigo mais íntimo que te chama pelo apelido, que te chama, que usa uma expressão, que faz isso, que faz aquilo. Tem certas pessoas que são especialistas em animar determinadas pessoas, né? Olha, Saul, por exemplo, o grande rei Saul, né? Antes de deixar o seu reinado para Davi, o que Davi fazia? Pegava a sua cítara, ou pegava a sua harpa, ou pegava a sua flauta, sentava aos pés de Saul, tocava, cantava, e o espírito mau fugia, saía. Muitas pessoas, muitas vezes possuídas por uma tristeza mais aguda, possuídas por uma dúvida mais aguda, precisam desses Davis que chegam, e até numa brincadeira, que parece até assim uma infantilidade. Quantas vezes, e eu tenho certeza que a Luzia também já experimentou isso, quantas vezes nós nos fizemos de bobos, de bobinhos, com brincadeiras infantis. Mas a gente sabia que a gente precisava animar alguém, a gente sabia que a gente precisava fazer alguém feliz. Quantas vezes a gente já se passou por infantil, imaturo, mas o objetivo no coração era o quê? Preciso tirar aquela pessoa da tristeza, eu preciso desviar um pouco aquela linha de pensamento tão calculista, tão pessimista, tão incrédulo, e a gente às vezes banca o palhaço para tirar alguém, para animar alguém, e a gente precisa muitas vezes ser o palhaço do nosso irmão, ser o palhacinho daquele momento, ser a pessoa feliz do ambiente. Está todo mundo deprê e você chega, aí todo mundo olha assim. Mas na verdade você foi a luz do ambiente. E às vezes a gente faz isso sem querer, mas às vezes a gente faz isso consciente. Querendo. Como Chaves. Foi sem querer, querendo. Às vezes a gente sabe que está pagando mico, mas é proposital. Porque a palavra de Deus é essa: animai-vos, animai-vos uns aos outros. E sabe quando? Dia após dia. E sabe até quando? Enquanto ressoar esse hoje. Enquanto existir o dia de hoje para nós. Enquanto existir esse dia, ou seja, enquanto eu viver. Enquanto eu viver, é uma ordem de Deus para a nossa vida. E é bonito isso, porque às vezes a gente vê assim, pais já idosos, né? Brincalhões com os filhos. É tão gostoso quando você vai numa casa e você vê um pai que brinca com o filho. Que brinca com o filho. O pai tem lá 70 anos, 80 anos, ainda conta aquelas piadinhas ainda. Claro que são piadinhas decentes. E os filhos riem, mesmo sabendo que já escutaram aquela piada umas 150 vezes.
mas é o pai de 80 anos querendo animar o filho. Sabe, muitas vezes nós vemos no dia a dia, porque aqui está dizendo aqui, no dia a dia, não é no final de semana para o final de semana quando você estiver no palco, não é ano a ano quando você estiver num acampamento PHN ou num Osana Brasil, dia a dia, né? E dia a dia é com a família, é com os companheiros de trabalho, é com os membros da sua comunidade. Dia a dia é isso. Dia a dia não é só quando você está com o microfone na mão, não é quando você está só na condição de exortar. Dia a dia, dia a dia. Então, quando a gente chega aí e vê um pai, uma mãe, um casal que brinca e os filhos riem com as brincadeiras do pai, do irmão mais velho. Quando o filho tem a capacidade de animar o pai e a mãe, oh meu Deus, que coisa mais linda. Isso está reservado para nós que somos cristãos. Porque muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e a gente fala, isso aqui só dá para aplicar dentro da igreja. Só dá para aplicar dentro de uma circunstância religiosa, espiritual. Não. Deus quer que você seja o que você é no dia a dia. No dia a dia. Não adianta você ser cristão só na frente da câmera. Ser pregador só na frente da câmera. Ser um animador, porque nós somos animadores aqui na Canção Nova, né? Eu sempre digo para a Luzia e para o Padre Jonas, para o Eto, que eu tenho um objetivo de vida, né? Vida em Deus. Pode ser que Deus mude tudo isso, mas hoje eu sou um cantor que prega, né? Mais canto do que prego. Mas com os anos, eu quero me tornar um pregador que também canta. Que quando precisar, cante, né? Eu gostaria, por que isso? Porque eu vejo o Padre Jonas. O Padre Jonas é a minha grande referência. E ele é um pregador que, se precisar, dá show, canta. Mas é um pregador. Então, isso são as... Só que eu não posso ser pregador, cantor, animador só na frente da câmera, não. Se você for na minha casa, eu preciso ser um pregador e um animador para você, na hora do café. Se você for morar na minha casa, se você for conviver comigo, eu preciso. É assim, porque não podemos ser alguma coisa na frente de uma câmera, do microfone, e depois, não, é assim. Por isso que todos nós podemos nos encaixar nesse trecho bíblico. Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje. É lindo isso aí? Enquanto ressoar esse hoje. Pois, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, enrijecido, congelado pela sedução do pecado. Por que nós devemos cuidar? Por que nós devemos animar uns aos outros? Para que nós não fiquemos endurecidos pela sedução do pecado.